Convidado para esta grande entrevista chama-se Teodoro Albino, é secretário-geral da ONP, Organização Nacional dos Professores. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Qual é a saúde da Organização Nacional dos Professores, ou se preferir, dos professores moçambicanos neste momento? Eu posso dizer que a nossa saúde como professores está boa. Tenho que dizer isto, porque se eu digo que não está boa, então senão o processo de ensino-aprendizagem teria que parar. Por isso eu digo que está boa, estamos a trabalhar. E no meio desse trabalho podem haver, portanto, impedimentos ou entraves, aquilo que não nos deixa trabalhar contigamente. Isso pode acontecer. Por exemplo, o que é que acontece que não vos permite trabalhar condignamente ou como desejariam? Geralmente, nós como professores precisamos de todas as condições necessárias para uma lecionação. Há um professor que há disciplinas, né, que requer que a aula seja feita, por exemplo, num laboratório. Mas há classes em que a aula é baseada no livro do aluno, estou a falar de classes iniciais, mas o ensino secundário, por exemplo, então o professor, para além daquele livro escolar que ele tem, precisa de outras obras para poder investigar. E, naturalmente, seus alunos. Ele tem que dizer assim, agora esse trabalho vamos fazer em 3 dias, mas consultem os livros numa biblioteca. Às vezes não tem. Eu posso ir a disciplinas como História ou Geografia. São disciplinas que, naturalmente, para poder dar, precisa de mapas. Nós chamamos de mapas temáticos. Portanto, quer falar da história de Moçambique, em que período? Se são guerras de resistência, precisa de mostrar gravuras, alguma coisa. Portanto, para poder apresentar. Se é geografia, quer falar de geografia física de Moçambique, precisa de uma carta física, estou a falar um mapa temático que só fala, portanto, da geografia física. Porque este mapa permite a percepção, primeiro a lecionação para o próprio professor e também a compreensão, portanto, do próprio aluno. Se é um mapa sobre climas, portanto, também tem que conter lá só climas, para o professor poder identificar este amarelo é um clima quente. Então, tem que indicar bem. Então, é mais ou menos que eu estou a dizer isto. Ou seja, neste momento, se vou perceber, os professores estão a trabalhar nas condições que não são as desejáveis, mas aquilo que o Estado ou o Governo, neste momento, provê. Aquilo que provê. Então, nós trabalhamos assim. Mas também, nós não ficamos presos, porque não existe esse material. O grupo de disciplina, tanto na escola, tanto organiza-se, faz o levantamento, que tipo de material é possível encontrar, já que não se pode encontrar o próprio mapa, então a gente orçamenta quanto custa uma cartolina, marcador, lápis de cor, para então poder conceber um mapa de Moçambique ou de África, ou naquilo que nós queremos fazer. Se é um professor de matemática também, as funções quadráticas podem ser concebidas tanto numa cartolina para ir usar na sala de aula. Assim permite que o ensino não pare. E é isto que tem estado a acontecer. É o que fazemos nas escolas. Sim. Não estão satisfeitos com esta situação? Primeiro, é uma obrigação do professor encontrar meio didático no meio em que onde está. Ele vai encontrar o tema, mas ele procura o que pode facilitar a compreensão de alunos. Por exemplo, né? Se um professor é de matemática, ele quer ensinar às crianças na prática o que é adição. Pode mandar os alunos, se for épocas de mangas, aquelas mangas pequeninas assim, para ele então amontoar, contar quantas mangas são, e depois dizer, tira 2, põe aí, mais 2, mais uma, e diz quanto que são. Então, esta é uma experiência prática, que o professor tem que se adaptar no meio em que se encontra. Não havendo esse livro, pode ser os livros que os próprios alunos trazem na sala de aula. 5 alunos, põe aqui 5 livros, e depois diz mais 2. Então, quantos livros são? Para ele, pelo menos para eles verem que os 5 livros são 5 objetos, mais outros 2 juntos, então vai facilitar a compreensão para essas
crianças de classes iniciais. Falando de materiais de apoio, Sim, livros, sim. de forma recorrente, a cada início de ano letivo, temos estado este desafio da não alocação em tempo útil, ou quando acontece, os materiais chegam com deficiências, erros graves. Como é que vocês, como professores, olham para este problema? Nós, como ONP, sempre contactamos o Ministério da Educação para podermos perceber o que está acontecendo, por que é que o livro chega tarde, por exemplo. Mas estamos a perceber que o doador, o parceiro, portanto, do Ministério da Educação, ele que diz, tem este montante, mas os livros têm que ser produzidos no país X. Não entra dinheiro aqui, mas é dito que o pacote é este e vão, portanto, mandar fazer os livros fora. Então, esta coisa de produzir um livro na Índia, depois tem que se levar para cá. E é um problema. O doador é que disse, muitas das vezes, nós, professores, a população em geral, que são encarregados de educação, os pais, dizem que o livro tem que ser produzido na capital, ou, aliás, aqui em Moçambique. Mas não há condições para produzir os livros em série, aquela quantidade, para poder abastecer. Então, se recorre-se fora. Então, os livros chegam tarde. Então, quando chega no país, eu sei que tem que chegar no Maputo para você na Zona Sul, ou na Beira para a Zona Centro, depois ir na Cala para a Zona Norte. O livro, às vezes, é levado para a direção provincial, dali para o distrito. Vamos em dezembro, portanto, dezembro, janeiro, fevereiro, as chuvas. Portanto, é o período de chuvas em Moçambique. Então, há muitos fatores aqui que influem. Ou o livro chegou cedo, mas não há dinheiro para os caros sem fazer a distribuição do livro. Este é um problema. Até há casos em que os livros são transportados em barquitos, com todos os riscos. Acontece mesmo com os medicamentos. Então, naturalmente. Então, acontece. São dificuldades que o próprio país tem. Então, quando o Ministério nos explica que o livro não é produzido aqui, pedimos dinheiro aos parceiros, já deram, mas o livro tem que ser produzido no país X. Então, o dinheiro vai para lá. Tudo é lá. Então, ninguém aqui conhece as verdadeiras razões. Há erros, sim. Estes erros, nós, na devida altura, já viemos nos pronunciar que constitui uma sabotagem, um livro vir com erros. É uma equipa técnica que produz os livros. Portanto, uma equipa técnica, são propostos os conteúdos para aquela classe, sempre há rascunhos. Então, depois se manda. E como que há erros? Depois, lá na gráfica também, o mesmo erro. Esta pessoa que está em primeiro livro não viu este erro. Então, podendo ser uma cadeia de pessoas especializadas para poder fazer a sabotagem. Isso poderia ser minimizado se o livro fosse produzido efetivamente no país? Seria o ideal que o livro fosse produzido aqui, mas o Sua Excelência Chefe de Estado já disse em algum momento que os livros iniciariam a ser produzidos em Moçambique, que é para acompanhar. Mas este é um processo gradual, dadas as condições do próprio país. Nunca se produziu o livro escolar em Moçambique? O livro escolar produziu-se, eu recordo, a Diname produziu os livros. Mas quero dizer uma coisa, eu como professor, trabalhei com aqueles livros de Diname, tinha erros, mas não tinha o mesmo peso como nós fazemos agora, porque agora nós dramatizamos a situação. Esses livros, estamos a dramatizar, havia erro. A gente descobria que este livro tem essa lacuna, mais aquela. Mas como eu disse que o professor, portanto, não só fica agarrado ao livro, aquele livro tem fonte, onde foi extraído o texto, portanto, a referência bibliográfica. A gente recorre, se no mercado local ou nas bibliotecas locais tem, portanto, o livro original, a gente recorre. Esse livro do ensino secundário, por exemplo, foram muito usados livros da edição ASA, portanto, produzido em Portugal. A gente pegava aquele livro, corrigir e informar o setor pedagógico. O livro, no seu conteúdo X, página tal, está assim errado. Tem que ser retificado. Então, o nível de província, a informação corria e chegava ao Ministério. Então, se corrigia na hora e não constituía um problema. Mas hoje, pequeno erro é um problema para todo o país. Não, os erros aconteciam, mas a gente verificava que não, isto não pode ser assim. A questão da produção do livro no estrangeiro.
Onde é que reside a soberania do nosso país? Quando o doador dita, ou seja, o país produz dinheiro, mas não tem condições para produzir o próprio livro. E este livro, se é produzido graças a financiamento de doadores, e os livros são produzidos e impressos no estrangeiro. Onde é que mora? Eles é que ditam as regras de jogo. Onde é que mora a soberania do país? As condições técnicas de produção do livro ou dos livros, o país não possui. Já não possui. Pode ter essa capacidade, mas de maneira como agora estamos, pode não ter essa capacidade. Quer dizer, o aumento de estabelecimento de ensino, a população escolar cresce continuamente, então pode ditar, né, este problema do governo não conseguir, portanto, encomendar o livro localmente. Agora, soberania nossa existe, mas eu queria dizer o seguinte: a quando da descolonização da África, tivemos muitos problemas, porque o colonizador nunca nos deixou ficarmos economicamente livres. Estamos a falar com um professor de história. Naturalmente, sim. Então não nos deixou. Os acordos iam sendo assinados, mas tinham que deixar uma parte. Então é esta parte. Podemos recordar o que aconteceu na África Ocidental, ultimamente. 19 países em que as reservas de suas economias estavam em Paris. Isto é muito perigoso. Pode ser que nessa altura os dirigentes africanos não estavam a perceber, ou estavam a perceber, mas pronto. Então o colono nunca deixou esta política. Até eu dizia, a Inglaterra usava o quê? A política mercantilista, em que só podem vender os vossos produtos a nós, não a outra potência. Então essa situação continuou, por isso a nossa dependência é mesmo econômica, é maior. É por causa disso. Eles querem dinheiro, mas por que está a ditar? Isso equivale a dizer, nós não temos comida. Então, pediu comida, sim, vai dar feijão, vai dar arroz, vai dar milho, vai dar mandioca. Você tem que receber aquilo que pediu. É comida. E não pode escolher, quero batata. Agora é preciso ver o nível cultural da alimentação dessa população. Precisa de batata, precisa de arroz, precisa de farinha de milho. Então, é preciso estudar essa conjuntura toda. Sim. Então, no meio disso, então, nos aproveitam. Nós temos o dinheiro em nossas riquezas naturais. Sim. Não estão a oferecer. Então, nisso eles podem pagar isso em 20 anos ou 10 anos. Então, queremos a vossa madeira, queremos o vosso peixe, queremos camarão, queremos aquilo. Saímos a perder, porque nós estamos a entregar um produto bruto que eles vão transformar. Então, é por causa disso. No meu entender, sim. E vamos ter o próximo ano letivo. Que mensagem é que tem, ou o que é que espera que seja o próximo ano letivo? Tendo em conta aquilo que foi o passado. Há um ciclo governativo que está a terminar agora, vai iniciar um outro. Os problemas da educação persistem. Vocês, como professores, o que é que gostariam que fosse feito para melhorar o processo de ensino e aprendizagem? Nós, como professores, tanto para poder mudar o cenário, primeira coisa é sempre formar o maior número possível de professores. Formando o maior número possível de professores, vai evitar aqueles problemas profissionais que nós temos hoje. Aí não fala da qualidade, fala de quantidade. Não sabe para onde qualidade, vou? Não quantidade. Vou para aí. O maior número possível de professores, de formar. Se é formar, queremos professores de qualidade. Formar o maior número de professores, portanto, a qualidade, não é para despachar. Há um problema que vamos evitar. Qual? Horas extras. É só formar o maior número possível de professores e distribuir para onde é necessário, evitar horas extras. Porque nós não estaremos a falar de horas extras. Este problema vamos eliminar. Fora deste problema, o maior número de professores, portanto, também, vai eliminar as turmas numerosas. A qualidade de ensino, aqui engloba vários fatores. Já estamos a falar do material didático ineficiente. Nós queremos melhor sala de aula. A criança deve aprender a escrever sentado numa carteira melhor, para aprender a escrever.
Mas aquelas turmas, aquelas classes que precisam de consultas ou laboratórios, tem que ter laboratório de física, de química, de biologia. Portanto, este vai ser um quadro altamente formado. Portanto, ele conhece a teoria, depois vai ligar à prática, com essa experimentação. Se é uma turma de ensino técnico profissional, não se deve apenas o professor só dizer o trator é assim, se a rua é daquela maneira. Ele, depois dele, tem que ir a uma aula prática. Assim estaremos a formar um quadro completo. Estamos a falar de investimento na educação. Queremos investimento na educação, portanto, maior investimento na educação. Assim nós podemos avançar. E isso não está a acontecer. O investimento está a acontecer, mas os fundos localmente produzidos não chegam. Nós já falamos dessa matéria. Até depositamos um documento na Assembleia da República. Nós, como ONP, o que é que deve ser feito? Porque nós estamos a propor que, não havendo dinheiro como tal, o país está a produzir dinheiro através dos megaprojetos. Então, os megaprojetos têm que respeitar seus impostos. Tem que respeitar isto. Basta estes pagarem, vamos resolver muitos problemas que nós, professores, estamos a falar, dos enfermeiros, né? Vamos construir escolas, hospitais vão ser construídos. Por isso, a proposta nossa foi esta. Então, nós queremos que o futuro governo, a tomar posse em janeiro, comece a fazer isto. Mas quando eu falo dessa preocupação no setor de educação, quer dizer, o governo tem vários setores para poder atender. Mas, na medida do possível, gradualmente vai atender. Um caso aqui, um caso acolá. É assim como podemos crescer. Mesmo os países altamente desenvolvidos começaram assim. Parece que está a demorar para o caso de Moçambique. Como? Está a demorar para o caso de Moçambique. Não está a demorar. É só imaginar a agricultura inglesa. Como é que foi? Foi a agricultura inglesa para poder ter a indústria. Está vendo? Esses passos não pode dizer que em 5 anos vão ser feitos. Já são quase 50 anos. Sim. Não interessa 50 anos, mas eu já disse, nós não temos meios técnicos, acesso dos meios técnicos. Então, nós estamos parados. Mas estamos a formar quadros. Sim. Mas seriam esses quadros sim, a criarem, a produzirem esses meios técnicos, essas ferramentas? Passaria necessariamente... Onde é que estão os cérebros? Os cérebros moçambicanos estão sendo formados ao longo destes 50 anos. Passaria necessariamente pela criação de uma indústria pesada em Moçambique. Muitos cérebros moçambicanos estão sendo formados fora, vêm para cá, não tem onde trabalhar e regressam para onde se formaram, porque é uma mão de obra altamente qualificada. Então, lá onde se formaram, as pessoas precisam. Este é o problema nosso. Mas em 5 anos, não creio que um governo vai conseguir atender todos os setores. Por isso eu falei, gradualmente, podemos ver as situações resolvidas. Sim. Mas os professores não querem esperar até que se resolvam esses problemas, porque vemos a esta situação que vemos assistindo nos mídias, a reclamação de professores que estão filiados a uma associação. Já agora queríamos perguntar qual é a relação entre a ONP e esta organização, esta Associação dos Professores Moçambicanos? Tem em Moçambique, por enquanto conhecida, são 2 associações. Para nós a relação é boa. É boa porque nós temos pontos comuns. O ponto 1, todos somos professores. O ensino público em Moçambique. O ponto 2, a razão da criação dessas associações é a mesma que a ONP tem. Nós queremos ver a situação dos professores resolvida no país. Mas o que difere é na metodologia como se tratam essas situações profissionais. Nós, os nossos... mais diplomatas. A ONP sim, é mais de diplomacia. Nós temos que ser diplomatas porque o nosso problema é, nós definimos o diálogo é melhor que sairmos à rua. Porque na rua não estamos a negociar com ninguém. O dirigente que deve receber esta mensagem nessa altura está fora do país, está de férias, naquela altura não está a assistir tanto à televisão, não está a ler o jornal. Então nós marcamos audiência para falar com ele. Então para nós isso é mais vantajoso. Agora, se a outra associação decidiu fazer daquela maneira, o estatuto deles diz respeito a isto. Os nossos não defendem.
Vocês não condenam os professores que vão à rua se manifestar, como aconteceu no sábado, por exemplo. No historial que nós temos, a ONP nunca convocou uma marcha para reclamar esses assuntos. Mas nós já estivemos no Ministério da Economia e Finanças. Nós temos tido encontro com o Ministério da Educação para podermos tratar esses nossos assuntos. E os assuntos que vão lá tratar são só para os professores que estão na ONP? Não. Ou para todos? Nós estamos a resolver para todos. E outras organizações? Para todos, porque nos nossos estatutos consta do artigo 14 que nós, como ONP, incentivamos a criação das associações de professores. O país é muito grande. Então, pode haver visões diferentes daquilo que estamos a fazer. Por isso, não condenamos o nascimento das associações. Nós já tivemos vários encontros na nossa sede da UNP para tratar assuntos comuns. Até produzimos matriz que levamos à mesa das negociações com o Ministério da Educação. Estou a falar da ANAPOR, estou a falar de APO. Então, estamos na mesma escola, trabalhamos. Que acham de perseguição os professores filiados a estas associações? Quem lhes persegue? O próprio Estado, o próprio Ministério da Educação. Sempre que há uma manifestação, há uma greve numa determinada escola, os professores são transferidos para outros pontos do país. Eu não posso confirmar nesse momento, porque... São vítimas de retaliação. Não, isto de um professor manifestou dessas sessões foi transferido. Nós não temos estatística na UNP. Isso eu não posso confirmar aqui. Porque confirmar até teria que dizer quantos professores estiveram nestas situações. Nós acompanhamos, através dos mídias, que houve esse caso em Vilanculos, né? Fomos abordados também por um órgão de comunicação social. Nós dissemos, nós temos a nossa representação na província de Inhambane e entramos em contato, não confirmou este facto. Então nós dissemos, vão até o distrito, falem com eles para saber se foram transferidos por motivos de pertencer a uma associação ou não. Então paramos por ali, porque uma associação reclamou que eram membros deles. Até eu dizia a esse órgão que estávamos a entrevistar que vão pedir o termo de referências que fala que fala dessas transferências, porque sempre há um termo de referência, porque que um professor é movimentado de um lado para o outro. Há casos que o termo de referência diz porque a carga horária não justifica para aquele professor continuar naquela escola. Para resolver o problema da carga horária... Acaba havendo coincidências. No outro lado, e depois também há a transferência por conveniência de serviço, em que o professor é transferido para ser diretor pedagógico de uma escola. Então, também acontece isto, um grupo de disciplina está desfalcado de um professor, ou o número de turmas, portanto, das classes iniciais, noutra zona é um pouco elevado, então precisamos de um professor para lá. No termo de referência consta isto, mas esse documento que foram transferidos ou o discurso de um dirigente da educação que diga que vamos transferir, porque é por esse motivo, nós não confirmamos. Portanto, aquele assunto não fomos até no terreno porque ficamos a perceber que uma associação diz que eram seus membros. Então, essa associação deve fazer o seguimento. Nós até estivemos no Ministério da Educação para podermos perceber onde está este problema. Quantos membros tem a ONP? 28.800. E parte destes membros estão nestas associações também? Não. Este que estou a falar tem cartões de membro da ONP, já não pode pertencer a outra associação. Porque, segundo os nossos estatutos, a associação é que tem que ser membro do sindicato. Ainda no sindicato. Iremos a esta parte da sindicalização, porque sabemos que há um ensaio buscando chegar a esse termo, transformar a ONP em sindicato. Sim. Falaremos disto assim que voltarmos do intervalo. Nesta grande entrevista, em que contamos com Teodoro Albino, secretário-geral da Organização Nacional dos Professores. Até já. Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa, mas vamos matar uma pessoa.
Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. Graus de mínima de 15. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Retomamos, depois do intervalo, a grande entrevista onde recebemos Teodoro Albino Muedumbi, o secretário-geral da Organização Nacional dos Professores. São ao todo 28 mil, qualquer coisa, mais coisa, menos coisa, os membros desta organização. Eu sei que já há um ensaio na perspectiva de se transformar a ONP num Certo. sindicato. Certo. Quais é que seriam as diferenças entre a ONP e o Sindicato Nacional dos Professores, efetivamente? Obrigado. Nós começamos com um ensaio, portanto, da nossa ONP em transformar-se em Sindicato Nacional dos Professores de Moçambique, portanto, no nosso segundo congresso. E a ideia foi endurecida em 2011, em julho, quando estivemos reunidos na cidade de Nampula, que era preciso que nós sindicalizássemos. O que é que está a imperar? O que é que não se avança para a sindicalização dos professores? Primeiro, até 2011 não existia lei de sindicalização da função pública em Moçambique. Então, era inconcebível dizer o governo para reconhecer esse sindicato. Então, não havia instrumento legal. Mas em 2014, portanto, à luz da Lei 18/14, de 27 de agosto, portanto, autoriza o estabelecimento de sindicatos na função pública em Moçambique. Então, aquela nossa ideia, nós conseguimos materializar no nosso 4º congresso, havido em agosto de 2019, na cidade de Matola, na província de Maputo. Então, nós acordamos no nosso congresso que vamos transformar a nossa ONP em sindicato, à luz daquela lei. Sim. Vai para frente ou não? Vai para frente, sim. Vai para frente. Parece levar muito tempo, mas esse tempo foi e é necessário porque há alguns requisitos que devem ser respeitados para a criação desta lei. Nós temos... Deste sindicato. Desse sindicato. Precisamos disso. Agora que estou a falar, nós reunimos a maior parte, portanto, desses requisitos. Sim. Portanto, nós somos ONP, Sindicato Nacional dos Professores de Moçambique. Então, o nosso nome não desaparece, portanto, é a nossa bandeira, ONP. Vai ser assim. Por isso, eu ontem disse que estava numa reunião, portanto, de podermos encontrar este ou aquele requisito. Mas está para breve. Está para breve. Quais é que seriam os ganhos? Eu sei que há regras muito mais rígidas ao nível da função pública, Sim. Por exemplo, para a questão do direito à manifestação, por exemplo. Sim. O que é que vocês pensam disto? Porque os professores estão lá afiliados no sindicato, têm os ganhos que vão advir dessa filiação, mas há também problemas que temos que reconhecer. Não é só marchar, por exemplo, no dia 1 de maio, no dia da função pública, mas há vezes em que os professores decidem tirar as batas, deixar o giz de lado e o pagador para reclamar. Estando sindicalizados na função pública, isto será possível? Se vamos sindicalizar ou não? Não. Vamos nos sindicalizar, sim. Sim. Nós vamos nos sindicalizar. A lei-mãe, a Constituição da República, abre espaço para as manifestações, Sim. ou mesmo greve. A Lei 18/14, de 27 de agosto, é inferior à lei-mãe. Sim. O Sindicato da Função Pública, por enquanto, não deve fazer a greve até uma lei específica. Esta lei específica não está produzida. Mas eu
entendo que a iniciativa do Estado de Moçambique, nesse dia, eu acredito que, tenho fé que um dia o governo de Moçambique pode, então, estabelecer uma lei da greve. Para fazermos greve, porque aquela disse até uma lei específica, então a lei específica não tem. Terá que haver, porque nós, nessas nossas interações, também estamos a dizer que tem que haver essa lei para correspondermos com a lei-mãe, que diz que há direito de greve em Moçambique. Sim, porque então, a greve é o sinal mais da insatisfação, sim, dos profissionais, de qualquer área. Então, já vemos os médicos, já vemos os enfermeiros, os profissionais de saúde, os professores só manifestam, fazem greve, quando estão nas associações, fora da UNP. Sim. Então, é por causa disso, nós observamos essas leis todas, né? A Constituição, a lei da sindicação da função pública e os nossos próprios estatutos. Nós concebemos, prevemos, costuma-se dizer que a lei tem que prever o que vai ser amanhã, não só contar o presente. Já conhecemos o futuro, como é que é, e agora como é que estamos, e para onde vamos. Está prevista a greve, mas até lei específica. Esta lei pode aparecer um dia. Então, nós também vamos remodelar nossos estatutos para podermos enquadrar. Por que fazemos isto? Temos a consciência que o professor é um funcionário público. A primeira coisa é respeitar a legislação. Então, dentro dessa legislação, poder separar quais são os direitos e quais são os deveres. Então, aquilo que é o dever do Estado são portanto, são os nossos direitos. Então, sentamos com eles. Por isso, nós sempre optamos por dialogar com o Estado. Há este fenômeno. Como é que nos atendem agora? Falei anteriormente que nós queremos direcionar as nossas preocupações. Quem pode nos atender? A informação que passa no jornal, nas TVs, a quem assiste, aquele que tem interesse. Quando vê manchete, o que vai passar? Então ele pega no jornal, quer ver o que está a acontecer, os títulos do telejornal, também, se não está interessado, deixa passar. Já é diferente de marcar audiência, falar com o primeiro-ministro ou o ministro que sobreentende, por exemplo, entende a área de educação. Fica a ideia de que os governantes não vos ouvem, não ouvem os profissionais diversos. Nós não temos a certeza. Então, a melhor certeza é encontrarmos com eles e dizer que nós queremos isto. Sim. Aceita, não aceita, mas pelo menos sabe que esses vieram e nós queremos resposta. Bem, entendemos assim. Mas isto não é nossa criação. Nós estamos filiados na SATO, uma organização de professores da África Austral. Sim. Então, lá consta esses princípios. Nós estamos filiados na IRAF, Educação Internacional para a Região África. Também consta desses princípios. Nós estamos filiados na CPLP, portanto, são Sindicato de Educação dos países de expressão oficial portuguesa. Mais organizações políticas que... Não são políticas, são sindicatos. É que depois faz muita confusão com a própria UNP estar atrelada ao partido no poder. Não. Esta ali é a ignorância de algumas pessoas. Eu gostaria que o vosso canal não fundamentasse isso, porque não tem bases materiais. Vou fundamentar em diante. Estamos filiados na Educação Internacional com sede em Bruxelas, que é a sede do sindicato no mundo. Nos aconselha dialogar, negociar, até alcançar o objetivo. Já lá não aconselha sairmos às ruas, mas é preciso colocar o assunto, discutir, ver se vamos ter resposta ou não. Porque greve é a última instância de, como que eu diria, quer dizer, você perdeu todas as esperanças, não há como. Então, pronto. E o comportamento de um grevista, eu sei, sou jornalista, que é um problema. Já perde toda a paciência, não tem outra via, senão só sair à rua e pode destruir tudo que vê à sua frente. Os professores também sem saber podem fazer que isso. Amanhã possa usar. Aqui depende de comportamentos particulares. O professor pode não decidir isto, né? Eu diria, o professor é consciente, não vai destruir quadro preto,
nem destruir a escola, que é o seu local de trabalho. Aquela machamba dele, como é que vai destruir? Não podemos ter esse pensamento. O professor não vai destruir. Mesmo os colegas que saem para as ruas nunca disseram que iam partir, portanto, de janela das escolas. Falando de responsabilidade Sim. de professor, Sim. são pessoas responsáveis. Sim. Há acusações sobre os profissionais do setor, os professores, de participação serem usados, por exemplo, nas eleições, nos processos eleitorais, nos dias das votações. Participação de professores, sobretudo, atos ilícitos ligados à votação. Que leitura é que vocês têm sobre esta situação? Nós temos acompanhado, como ONP, aqui estou falando do nome da ONP, temos acompanhado as situações. Entretanto, nos locais onde esses professores cometem os ilícitos, existem, portanto, órgãos de lei que podem sancionar. Nós não temos abraçado a ideia de que todos os professores estão a encher, portanto, os votos nas urnas a favor do partido no poder. Porque a experiência e a vida real demonstram que o professor, agora vou dizer assim, em todos os órgãos de locais, né, de eleições, tem representantes dos partidos políticos e muitos deles são professores. A partir do distrito, ao nível da província, não tenho certeza ao nível nacional, mas tem lá professores nas comissões eleitorais, comissões de destaque, a representar os partidos políticos que estão aqui em Moçambique. Agora, não posso responder a quem eles enchem as urnas. Tem professores que são membros presidentes das Assembleias Municipais, que não são do partido no poder. Então, quem encheu lá esses votos na urna serão professores pertencentes àquele partido ou outro. Na outrora, talvez, primeiro ano, primeira experiência, se aprovou na Assembleia da República o maior número, ou falou-se que o maior número dos membros de mesa, formações deviam ser professores, para poderem preencher corretamente os editais. Ali era o problema de preencher corretamente os editais. O cenário mudou, muita gente estudou, eu sabia que pode preencher os editais, mas é preciso preencher editais com responsabilidade. Um edital rasurado, não é professor que possa cometer esse erro. Rasurar o edital, qualquer relatório. Então, é um erro. Acusam. E eu tenho dito, nós como ONP nunca emitimos um documento oficial que diga assim, os professores vão lá encher, portanto, voto nas urnas a favor do partido X. Nunca fizemos isto. Acredito que nenhum partido, nenhum governo pode apresentar um documento oficial que diga que nós fazemos responsabilidade individual. Esta responsabilidade individual, sim, primeiro, para ele se candidatar aos órgãos eleitorais, não vem à ONP, não tem credencial da ONP. Ele tem credencial da escola dele, que ele autoriza, naquele período, ir exercer essa atividade. Não acha que é um erro levar os professores para fazerem parte deste processo? Eu não digo que é um erro. Professor é professor. Então, mas professor não é cidadão moçambicano? Então, outras responsabilidades. Então deve ser excluído desse processo. Não necessariamente de exclusão. Ou seja, não devia ser professor devia ser um requisito para impedimento, se calhar, para participar nesta... Se produza uma legislação específica que diga que o professor, embora seja cidadão moçambicano, está isento desses processos, né? Eu vou dizer uma coisa. Nós, como ONP, por exemplo, temos nos nossos estatutos, se a memória não me escapa, artigo 51 diz assim: um membro da ONP, no meu caso, eu não devo assumir um cargo político de nenhum partido, quaisquer que seja. Não devo ser diretor de uma escola, nem deputado da Assembleia Municipal, aliás, nem membro da Assembleia Municipal, nem deputado da Assembleia da República, porque é incompatibilidade de funções. Estou a representar o partido, ao mesmo tempo estou a representar os colegas professores. Então, o que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar os problemas profissionais que o professor tem? Não é possível. Diretor da escola, ser secretário da UNP da escola.
Não é possível. Nós temos incompatibilidade de funções. Estamos acautelados. Agora, atendendo que aquele processo, às vezes é de um dia de votação, e o professor foi para lá, reúne os requisitos, porque o concurso vem assim, ele participa. Para mim, diria, então que se aconselhe, órgãos eleitorais, que se excluam o professor. Então, que digam quais são as classes que devem participar lá. Isto sim. Eu entendo que o professor não está a violar nada. Não conheço outra legislação. Se existe, posso saber hoje aqui, ou depois daqui, vou ficar saber que proíbe este professor, quando dantes foi tido como ele que pode saber preencher os documentos. Há outra coisa, e eu me admiro, esse tempo em que os delegados de candidatura estão na mesa de votação, então estão a deixar o professor ou qualquer cidadão a introduzir votos a mais. Por que está a acontecer isto? Então tinha que se estudar este grupo que está na mesa. O que está a fazer? Aqueles delegados de candidatura ou de lista, o que estão a fazer lá? Para evitar essas situações. Mas é comportamento particular desse professor. E se assim acontece, é para todos os partidos, porque os professores estão em todos os partidos políticos. Então tem que se encontrar um meio termo de estancar esta situação. Que passaria, se calhar, também, Sim. havendo essa legislação, Sim. por não permitir que os professores Sim. participem diretamente nestes processos. Sim, então que digam. Agora, em todo o país, e quando se fala professores, nós não nos sentimos bem. Mas disse que todo produto que está em quantidade, às vezes, perde de peso, de valor. E o professor está em todo o quadrante. Mesmo na escola onde não tem um hospital, está lá um professor. E o jornalista não chega lá. Deviam nos considerar, deviam nos respeitar e nos corrigir por bons métodos. A sociedade não vos respeita, não tem em consideração que vocês É de maneira merecem. como se fala. Quer dizer, o erro de um professor é para tudo. Todo professor no país. Isso não fica bem. Essa qualificadora não funciona. Nem sempre o ladrão está a transmitir imagem real dos seus pais. Não podemos admitir. Dissemos agora, nossos filhos andam aí drogados. Fumam suruma, fumam o quê? Mas os pais em casa não fumam. Onde que ele aprendeu? É a sociedade. Por isso diz que o homem, por natureza, nasce bem, mas a sociedade o estraga. O importante é, meus colegas professores, no exercício das nossas funções, então, temos que distinguir o que é o mal, o que é o bom. Então, esse bom devemos selecionar para usar continuamente. A introdução do disciplinar, noutros tempos, eu sou de outro tempo também, Sim. Tínhamos educação cívica e moral. Com certeza. Sim. Retornar esta disciplina para o ensino seria uma saída para moldarmos uma nova, porque ir à escola, para ir buscar a ciência apenas, já vimos que não é tudo. O ser humano está exposto a vários fenómenos na sociedade. Sim, a introdução de qualquer disciplina nova ou reaver aquela que existiu e agora não existe, precisa de técnicos especializados em matérias de educação. E nós não os temos? Temos. Fóruns próprios que devem discutir como introduzir e em que lugar no horário da turma, para que isto não venha colapsar, portanto, outras disciplinas, carga horária sobretudo. Pode ver que nós tentamos nos ambientar no tempo de Covid-19, era preciso diminuir carga horária de língua portuguesa ou de matemática. Tivemos implicações porque nessas duas disciplinas as unidades são muitas, em número. E são disciplinas nucleares. Então, quando se diminui uma hora, é um problema para aquela disciplina. Aquelas que têm 3 foram concebidas, são 3 tempos semanais. Quando se tira uma hora, alguma coisa que falta. Então, é preciso reestruturar o programa de ensino. É um trabalho que acarreta custo, é preciso reunir pessoas de diferentes quadrantes do país, não sei quanto, assessores, para poder aprovar que isso não venha prejudicar, portanto, o funcionamento normal do nosso currículo. Isto é possível, mas nós, professores, também estamos formados que o professor
tem que usar alguns termos transversais para educar as crianças na sala de aula. Nós ensinamos e nós educamos. As boas maneiras de ser na escola. Temos os primeiros 5 minutos. Tem que dizer alguma frase que educa as crianças. E basta conhecer bem o ambiente da sua turma, conhece que tipo de brincadeira mais frequente, então você no dia seguinte já sabe como moldar. Enquanto você estiver a fazer barulho, vocês 2 irmãos estão a conversar e vosso pai está ao lado, está falando convosco, portanto, transmitindo boas maneiras de se portar em casa quando recebem visita, quando estiver na mesa. Assim, o papá vai perceber, ele disse, não, então agora escuta a mim. Todas as aulas, combinado? Sim. Então, no dia seguinte, acho que eu comecei, o professor já disse, quando ele estiver a falar, nós não devemos conversar. São boas maneiras sem ameaçar, sem puxar a orelha. Falar, mesmo independente de ser um ensino secundário ou outro nível qualquer, mas o professor primeiro explora. Todos os professores estão preparados para atuar dessa forma? Desta maneira, nós estamos instruídos que temos que ser dessa maneira, mas não estamos a cumprir. Por que não estão a cumprir? Já não há tempo. Eu tenho a máxima certeza que alguns de nós fomos para o professorado em busca de emprego. Não por vocação, ou pronto, não tinha vocação, mas quando chegou lá tinha que assimilar as regras, portanto, do jogo, da educação. Então, por isso acontecem situações. O que nós não aceitamos é generalizar. E este professor está na comunidade. O professor pode ser educado no meu lugar. O meu vizinho, que não está no setor de educação, não é funcionário público, é independente, vive e chamar-me, dizer assim, de maneira como está a se portar aqui, parece que tira o seu mérito de ser professor. Gostaria que você fosse assim. Se tiver dificuldade, aproxima-me. Eu vou agradecer. É um pai, é meu irmão, é minha mãe, é minha irmã, é avô. Está a me pôr no melhor caminho, porque o erro do professor é visível por sermos educadores. Nós devemos ser verdadeiro espelho desta sociedade. Falamos, mas pronto, há desvio de aplicação, portanto, dessas normas. Como professor, o que diria ao país, às crianças, aos adolescentes que se veem envolvidos, sobretudo neste movimento das manifestações? Vemos crianças envolvidas também. Não quero acreditar aqui porque os pais encarregados mandam-nas à rua para fazer o que estão a fazer, mas vemos lá crianças. Que mensagem? Vocês são autoridade, ou deviam ser autoridade moral para dizer da vossa justiça sobre o que o país está a atravessar. Eu primeiro começaria por dizer o seguinte: nós como professores temos que ter o sentido patriótico, com sentir que este país é nosso e é de todos nós. Quando eu falo de todos nós professores, aquele que é o meu professor, o cidadão comum, então funcionário de várias áreas, portanto, e vocês de comunicação social, o país é nosso. Entretanto, quando aparecem situações dessas, eu considero como um acidente acontecer, portanto, alguma coisa que devia ser previsto. O professor, primeiro, lá na escola, tem que começar agora a transmitir os alunos, as crianças, valores éticos. Assistir qualquer gritaria fora é perigoso. É como onde se dispara e você corre para saber quem está a disparar e para quem. Você pode ser o primeiro alvo. Informar as crianças, prever e conter-se. Os adultos que podem pouco saber. Assim vão ser boas pessoas. Podem pegar, as crianças conhecem imagens de heróis aqui no mundo, no país ou no mundo. É dizer, ouvem falar do Benibela, ouvem falar de Nelson Mandela, ouvem falar de Eduardo Mondlane, de Julius Nyerere. Ouvir isto, aqueles para chegar à estatura onde chegaram,
eram bem comportados lá de onde vieram. Até que então vocês podem ser o futuro tanto deste Moçambique. Vão perceber. As crianças saem das casas para ver qualquer coisa fora, porque são muito curiosas, querem saber. Então também, se estiver próximo de qualquer adulto, é preciso aconselhar para se manter onde está. Ou, se é uma coisa para assistir, é uma dança, este adulto deve lhe ajudar para chegar lá. Mas o que acontece? Esta coisa de ir para drogas, que a droga é vendida em qualquer sítio. Ou ainda há pais que dizem assim, vai me comprar uma cerveja ali. O pai bebe, deixa uma gota aí no copo. Levantou um pouco, a criança está a terminar. Então, deve ser reprimida lá em casa. Não devemos puxar as crianças para onde se fuma e para onde se vende. Aliás, já se proíbe mandar uma criança para ir comprar álcoois. Mas só que não estamos a respeitar. Os pais respeitam, mas um jovem, qualquer vizinho ali, vai mandar. Antoninho, vai comprar aquilo ali. E depois ele deixa com um troco de um metical para comprar doce. Não fica bem. Então, este processo de ensino, transmissão de valores, deve ser interiorizado por todos nós e transmitirmos. Nós temos muito espaço na sala de aula, nós como professores, no recinto escolar, mas lá nos bairros, lá na aldeia, já estão ao cuidado dos pais. Então, este apelo seria para todos. E nós também, professores, não sendo líderes comunitários, e notamos que na zona da circunscrição por onde residimos, podemos aproximar o líder comunitário. E o líder comunitário vai nos ouvir, que é um conselho, que, papá, nesta comunidade, passa isto. Você que tem voz, nos vossos encontros do conselho da aldeia, tenta transmitir esta mensagem. E não só, as crianças têm que ir estudar. Aqueles jovens e adultos que não estão escolarizados, tem uma sala ali da informação e educação de adultos. Vamos participar. Porque isso vai ajudar a escutar uma mensagem de rádio, uma mensagem do telefone. As pessoas têm telefone. Às vezes somos avisados de tempestades. Eles têm que saber. Qualquer situação. Então devemos perceber isto. Essa mensagem tem que ser para todos nós. Sentimos que isto é nosso. Não nosso só falar quando há situações que agora estamos a ver. Portanto, a educação é um processo, portanto, é lento, longo. Então vamos, ao longo dos tempos, formando as gerações nesse sentido. Estamos mesmo a terminar. Próximo ano temos um novo governo. O que é que os professores querem ver melhorado o nível das suas condições de trabalho para um melhor processo de ensino e aprendizagem? Sim. Em 2 minutos. Eu sei que já me referi. O que nós queremos que o futuro governo, a ser instituído no próximo ano, já percebeu das reclamações dos professores ao longo desse tempo todo, é começar a atender aos poucos. Se nós reclamamos do não bom enquadramento nas carreiras profissionais, então queremos isto, que sejamos bem enquadrados, que a política do professor seja enquadrada. Falava da formação. Estamos formados, mas também nós defendemos a formação contínua. Isso tem que acontecer. E avaliação. E avaliação. Portanto, assim, nós podemos progredir para o bem. Há menos esforço para o professor de formação contínua, porque ele já tem bagagem que está a trazer, agora só precisa de adicionar um bocadinho das metodologias, novas metodologias, para aguentar com o ensino. Assim podemos trabalhar. E sempre consultar aos professores o que gostariam, através das associações que já estão reconhecidas, através da UNP, o que é que gostariam que o governo fizesse. Adiantei, como eu dizia, portanto, formar mais professores e mais infraestruturas de ensino e salas bem equipadas, com todos os requisitos. Isso vai ajudar muito a formar aquele homem que nós queremos que Moçambique seja um modelo para a África Austral. É possível. Pode ser, sim, é possível, sim. É só vontade. Nós estamos prontos para trabalhar. Muitíssimo obrigado. Foi então que a participação de Teodoro Albino Muidumbi, secretário-geral da ONP, Organização Nacional dos Professores. Estivemos a olhar para a saúde desta agremiação que congrega em todo o país 28 mil professores. Já está sendo ensaiada a possibilidade de ser transformada em Sindicato Nacional dos Professores.
Nós voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.